Durante esta semana, você vai acompanhar aqui com a gente uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juazeiro. É uma oportunidade para você conhecer um pouco melhor as propostas e saber o que pensam a respeito de temas importantes para o público. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio numa reunião com os representantes dos partidos. Nosso primeiro convidado é Márcio Jandir, do PP. O candidato tem 54 anos, é advogado, foi procurador do município de Juazeiro entre os anos de 2001 e 2004. Foi candidato a prefeito de Juazeiro em 2012 e candidato a deputado federal em 2018, ficando como suplente. Tenta a prefeitura pela segunda vez. Boa tarde, candidato. A nossa entrevista passa a contar a partir de agora. Vai ser de 15 minutos e o tempo passa a contar, como eu disse, a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre o mercado do produtor de Juazeiro. O centro de abastecimento ocupa a terceira posição em volume e valores no ranking nacional de comercialização e, apesar da importância, as reclamações sobre infraestrutura, falta de espaço e limpeza são antigas. Qual é o plano do senhor para mudar essa realidade? Boa tarde mais uma vez a toda a população juazeirense da região que nos assiste. Dizer que o mercado do produtor é o maior exemplo da falta de gestão e do que impossibilita que Juazeiro avance. Nós precisamos e tenho colocado isso como primeiro plano de gestão. Ganhou a eleição no domingo, no outro dia você tem que formar algumas comissões de trabalho para você entrar ao governo já trabalhando. Então fazer o novo mercado do produtor de Juazeiro é uma tarefa para o primeiro dia de governo você colocar na pauta. Nós temos um dos principais entrepostos do país, que você fala em volume de comércio, mas quando você vai lá e você vai encarar uma realidade difícil. Falta infraestrutura, o local não é adequado do ponto de vista da mobilidade. Você chega lá o domingo, você tem infinidade de caminhões e carretas e parece que não sai do canto. Então pauta é fazer o mercado produtor, diferente do que se fez nos últimos 20 anos, que se falou. Nós vamos fazer o novo mercado do produtor de Juazeiro, atraindo uma parceria público-privada que possa fazer daquele espaço um centro agroalimentar avançado, como centro de distribuição que Juazeiro é, de logística no Nordeste, para o Brasil, para o estado da Bahia. Nós vamos fortalecer e fazer de verdade o mercado do produtor novo. Candidato, o senhor defende no seu plano de governo a inclusão das crianças com deficiência e necessidades especiais na sociedade, principalmente através da educação. De que forma que isso pode ser colocado em prática? Uma coisa avançada, né? Juazeiro tem críticas duras à educação. Nós temos hoje crianças na idade escolar que não sabem ler direito, interpretar texto e fazer contas básicas. Uma deficiência. Eu acho que toda a escola, e a meta é que ao final do governo você tenha toda a escola com cobertura de assistente social e psicólogo. Nós precisamos incluir isso na pauta. E fazer mais educação integral. Nós precisamos colocar mais crianças na escola o dia todo, para não só que nas atividades curriculares do dia a dia da escola, da educação formal, a gente possa também esporte, ocupar o tempo e possibilitar aos pais, não só ao pai, mas à mãe, trabalhar e deixar seu filho na escola, ganhando o conceito de cidadania e aprendendo o que precisa ser aprendido para o futuro. Olha só, o senhor propõe a construção de uma nova ponte entre Juazeiro e Petrolina. O senhor acredita que esse equipamento pode trazer benefícios para a população e de que forma que pretende obter recursos para colocar em prática esse projeto? Na verdade, o que nós temos aqui hoje em Juazeiro, essa obra da travessia urbana, que foi anunciada como anel viário, ela chega com 20 anos de atraso. Petrolina já tinha recebido todos os benefícios da duplicação da ponte Presidente Dutra, e Juazeiro agora é que está entrando nessa história de melhorar e qualificar os acessos. A nova ponte, sobretudo a oeste, e aí eu vou dar a oeste, é o que fica do lado de Sobradinho. Porque quando nós fomos, a RIDE, foi feito um estudo, nós precisaríamos ter duas novas pontes, uma a oeste e outra a leste da ponte que existe. Mas nós precisamos começar pela primeira. Então, 70 anos depois, essa ponte Presidente Dutra tem mais de 70 anos. A população deu um salto sem tamanho, tanto em Juazeiro como Petrolina, como a região. Então, colocar na pauta, fazer reativar a RIDE, chamar o governo do estado, chamar o governo federal, chamar o governo do estado e Petrolina, para dizer que com essa ponte nós vamos melhorar a mobilidade urbana nas duas cidades e possibilitar para Juazeiro, por exemplo, o desenvolvimento de uma área que está ali perdida. Nós temos ali quase 5.000 hectares e uma cidade nova pode ser construída a partir da vinda da nova ponte. É toda uma reestruturação urbana para o futuro de Juazeiro. Construir uma nova rodoviária, implantar um novo cemitério municipal também são propostas do seu governo. Conta pra gente como esses projetos podem ser viabilizados. Nós vamos viabilizar tudo isso com trabalho. Juazeiro precisa ir para um conceito moderno.
onde é que a gente pode atrair a iniciativa privada. Nós não temos efetivamente quem faz uso, o sujeito fala assim, você vai propor o cemitério? Não tem cemitério na cidade. Nós temos um déficit se você vai no cemitério municipal hoje do centro, déficit. Vai lá no João Paulo II, que é o que assiste, déficit. Então nós precisamos atrair para coisas que são básicas, onde o cidadão vive. Morre gente todo dia. A gente precisa assistir as famílias que querem sepultar os seus semelhantes. Da mesma forma que nós precisamos atrair uma rodoviária nova, aquela daquela forma já está defasada, é a rodoviária das Muriçocas, e todo mundo sabe, nós temos que atrair o desenvolvimento. Por isso que nós criamos o projeto Arco 180, que sai Juazeiro o leste e o oeste com as pontes, e ao sul, onde você vai promover um desenvolvimento da cidade como um todo, em uma nova área de expansão até Carnaíba. E isso tem que ser feito e pensado com urgência. Candidato, Juazeiro possui cerca de 42 quilômetros de canais e grande parte estão abertos, uma realidade que traz vários problemas à população, principalmente quando há registros de chuvas volumosas, quando eles chegam a transbordar. O que é que o senhor tem aí voltado para essa questão? A reestruturação da macrodrenagem de Juazeiro. Ali, o ponto final da nossa macrodrenagem seria o canal ali onde está a barragem de São Geraldo. Ali onde estão aquelas comportas, nós precisamos ampliar as comportas. E ali, do final para o começo, nós precisamos requalificar os nossos riachos. A cidade de Juazeiro nasceu no meio de um passivo ambiental, que é a quantidade de riachos. Nós invadimos os riachos, construímos uma cidade e nós violentamos os riachos. Nós precisamos voltar a dar vida aos riachos, tirar os esgotos, as elevatórias, o saneamento aí foi feito, e é preciso que se diga, tem um crime ambiental sendo cometido todos os dias em Juazeiro, porque as elevatórias estão construídas, você não tira os esgotos dos riachos e está indo esgoto para o Rio São Francisco sem tratamento. Então, você tem que também, da mesma forma do mercado do produtor, colocar que esse é o problema mais grave de Juazeiro, que é a macrodrenagem partindo do talude da barragem do São Geraldo. Candidato Márcio Jandir, quais as propostas pensadas para garantir a qualidade de vida e a saúde da população idosa de Juazeiro? Juazeiro vive um desafio de problemas básicos e construir o futuro. Construir um futuro para os jovens e pensar nos mais idosos. Juazeiro ainda tem uma população extremamente jovem, mas é preciso que nós construamos espaços de convivência para a nossa cidade como um todo. E as pessoas que estão na terceira idade, elas estão desassistidas, porque na saúde nós temos um grave problema, nós não temos atenção básica funcionando, e eu quero dizer que com isso eu não estou agredindo a prefeita ou quem quer que seja. Isso é uma crítica à gestão que é cabida. As pessoas que estão nos bairros sabem que está faltando medicamento, que não tem exame, e se isso afeta o jovem, se isso afeta o homem adulto, você imagine o que o idoso na nossa cidade não está sofrendo. Então, políticas públicas de inclusão, rede de proteção para as famílias, porque da mesma forma que a gente pensa em colocar crianças em escola de tempo integral, nós temos que ter locais de convivência para os idosos também em tempo integral. Por quê? Porque as famílias precisam sair para trabalhar e a maior parte delas não pode contratar um cuidador. Candidato, temos observado a formação de pequenos lixões no município. Um exemplo são os formados em área próxima ao shopping, também na área do Parque de Vaquejada, na BR-235, e também no Residencial Juazeiro 1, no bairro Itaberaba. O senhor está atento a essa questão? O que é que pensou aí para colocar em prática no seu plano de governo para resolver essa problemática? Na verdade, eu já denunciei essa questão. Eu disse que Juazeiro tiraram um lixão e transformaram a cidade em vários lixões em todo o entorno da periferia de Juazeiro. Além desses que você menciona aqui, tem outros tantos que estão se formando no entorno da periferia na real. Nós não implantamos projeto nenhum de coleta seletiva, nós não temos nenhum trabalho com as comunidades de como tratar o lixo, tem coisa que poderia ser tratada de outra forma, nós temos lixo que está sendo jogado fora, que podia estar sendo transformado em energia. O mundo mudou e, infelizmente, na nossa cidade, os políticos não acompanharam o tempo que o mundo mudou e nós estamos atrasados. O lixo é um problema para o mundo, mas hoje tem muitas soluções e nós não estamos usando as soluções que estão à disposição. Quais os investimentos que o senhor pretende fazer para a área do agronegócio para beneficiar não só os grandes investidores, mas também o pequeno produtor? Primeiro, nós temos que fazer um corte de gestão em Juazeiro, um choque, dar um corte e um choque de gestão para que nós possamos pensar em investimento. Você imagine que a maior parte dos nossos distritos tem problema básico de estrada, você não tem acesso, você tem dificuldade de se movimentar de um local para outro. Por exemplo, o pessoal da fruticultura.
Quando foram feitos os perímetros irrigados, você tinha uma capacidade de irrigação pelo tipo de irrigação que se utilizava. Gasta-se menos água hoje para irrigar e nós não dobramos a capacidade. Nós precisamos discutir com a Codevasf e com os perímetros como dobrar isso. Aí tem o âmbito do sequeiro, a caprino-ovinocultura, tem o que se produz aí em todos os lugares, pequenos arranjos produtivos, agricultura familiar. Nós precisamos criar também na economia uma rede que permita o desenvolvimento do nosso povo, da nossa cidade. O que o senhor propõe como política de sustentabilidade e também cuidado com o meio ambiente? Primeira questão básica que está na macrodrenagem é a questão do rio. Nós não podemos permitir que o Rio São Francisco seja assassinado todos os dias. É o nosso maior patrimônio, talvez seja o maior ativo econômico do estado da Bahia, seja o Rio São Francisco. No que diz respeito ao meio ambiente, tem a questão do lixo que a gente está vendo isso aqui, o próprio mercado do produtor, o risco de contaminantes que nós temos, a nossa água que nós precisamos mudar toda a situação de tratamento, ampliar o serviço com água de qualidade. E nessa questão ambiental é educação. Nós precisamos ir para as crianças, nós precisamos mudar os conceitos, nós precisamos trabalhar a sociedade como um todo para entender que a gente passa por aqui. Nós temos que deixar a cidade para gerações futuras. E essa é a nossa missão de quem tem compromisso com sua cidade, quem tem compromisso com o seu tempo e com o futuro. Vamos falar agora das muriçocas, né? Quem mora aqui em Juazeiro ou chega até a cidade se assusta com a quantidade desses insetos, principalmente ali na região da rodoviária. Qual é a proposta do senhor para resolver essa situação? Nós já falamos, Joyce, quando nós falamos em macrodrenagem, em tirar os esgotos dos riachos, em tratar os riachos, em devolver a vida aos riachos, quando nós falamos em tratar o lixo com responsabilidade, nós já vamos reduzir essa população de muriçoca enormemente. Nós temos que discutir, por exemplo, nós temos uma grande ferramenta em Juazeiro que é a mosca-média. Como é que nós podemos partir também para trabalhar um controle biológico dessa população de muriçoca? O que não pode mais entra ano, sai ano e a gente promete e a gente vira piada nacional de ser a capital da muriçoca. Nós queremos ser a capital do futuro, da agricultura familiar, nós queremos ser a capital, voltar a ser a capital da fruticultura, a capital do melão, de como a gente já foi. E muriçoca nós só vamos combater se nós colocarmos o meio ambiente em equilíbrio, o rio, os esgotos, os riachos. Então, tem que colocar isso dentro de uma plataforma geral, não é dando fumacê que vai resolver o problema de muriçoca. Acessibilidade urbana também é uma questão muito importante que o senhor propõe no seu plano de governo para essa questão. Cada vez mais nós precisamos incluir as pessoas que tenham deficiência, que tenham necessidades. Juazeiro não é um padrão de cidade de acessibilidade. E nós precisamos, a partir da criação de um conselho, de reativação de conselhos, fazer com que essas políticas públicas elas se surjam com força e a própria sociedade ela faça o gerenciamento disso. Uma gestão participativa, democrática e transparente, que permita que essas políticas elas sejam feitas lado a lado, quem precisa e quem está no governo. Candidato Márcio Jandir, o senhor defende no seu plano de governo o controle e eficácia nos gastos públicos através de mecanismos e ferramentas, né? Quais são essas ferramentas e esses mecanismos? Como que o cidadão poderia acompanhar melhor, né, esses gastos públicos durante a sua gestão? Em primeiro lugar, transparência total. O cidadão precisa saber quanto é que se compra de água mineral, quanto é que se paga e quem viaja. O cidadão precisa ter acesso a um portal onde todos os documentos públicos eles sejam dados para que qualquer cidadão possa fiscalizar. Porque dos vereadores a gente não pode confiar. Porque de uma cidade tem 21 vereadores e 18 apoiam o prefeito, que fiscalização nós vamos ter? E não temos. Então, a gestão é instalar um painel para que qualquer cidadão tenha acesso. Democratizar o acesso e o controle das contas. Incentivar que a população faça um controle de fiscalização através de grupos que possam estar verificando as contas. Verificar conta é bom para o prefeito, para quem governa, que tem a certeza que não vai errar, e é bom para a população que controlando o dinheiro vai sobrar dinheiro para comprar remédio, para fazer obra e tudo que a cidade precisa. Candidato, quais as suas propostas para fortalecer o ecoturismo na nossa cidade? Pois é, quando falo em turismo é uma situação que me preocupa. Uma cidade que não tem infraestrutura vai ter que resolver muito problema de infraestrutura. Mas nós temos uma diversidade de bioma, por exemplo, o bioma Caatinga é para os ambientalistas um local que nós poderíamos trazer mais gente para visitar. E nós temos ali entre a Serra da Cruz e a Serra do Mulato, no Salitre, um bioma diversificado que você tem nascentes d'água em todos os cantos, tem a Cachoeira do Salitre. Eu conheci uma área que tem 5.000 pés de umbus cadastrados, com uma biodiversidade fantástica que poderia servir
para um passeio ecológico de quem quisesse vir conhecer essa grandeza que nós temos, que é a nossa diversidade ambiental. Quais as propostas para promover o acesso à cultura? A cultura é talvez o que mais nós perdemos ao longo de todos esses anos. Juazeiro é uma cidade rica, não preciso dizer, e a cultura, além do fortalecimento que nós precisamos, ela também é um vetor de desenvolvimento econômico. A cultura gera dividendos econômicos para o município. Nós precisamos reativar o que é da cultura de base de Juazeiro, do Reis de Boi, do Congo, voltar a fazer a Via Sacra em Juazeiro, voltar a reativar o que nós tínhamos de rico na cidade, o teatro, fortalecer, os grupos de dança, de hip hop, os jovens que estão fazendo cultura em Juazeiro, e transformar isso no ativo que vai melhorar e vai dar renda para o nosso povo. Candidato Márcio Jandir, seu tempo de entrevista acaba em 3 segundos. O senhor tem agora 1 minuto para fazer aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer à TV São Francisco pela oportunidade de estar aqui e apresentar. Parece pouco tempo, mas eu tive apenas 1 minuto no horário eleitoral e agora eu tive um tempo para apresentar. Juazeiro precisa desenvolver em 3 eixos. O eixo humano, nós precisamos formar novas lideranças e melhorar a capacidade de quem discute política na cidade. Nós precisamos desenvolver o eixo econômico, que é o mercado do produtor, que é melhorar os arranjos produtivos. A outra questão é a questão da infraestrutura. Tudo isso somado vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. A razão de ser da cidade são as pessoas que nela habitam. E é por essa razão de ser que nós precisamos criar rede de proteção para as famílias, para os jovens, para os idosos, para as crianças e, sobretudo, para aqueles que mais necessitam da intervenção do poder público. É em razão disso que nós firmamos a nossa candidatura e pedimos ao povo de Juazeiro que, com muita consciência, examine as propostas dos candidatos, porque nós precisamos construir um futuro bem melhor para a nossa cidade. Candidato Márcio Jandir, muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Amanhã a gente dá continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juazeiro. Nesta terça-feira será a vez do candidato Celso Carvalho, do PSD. E olha, depois do intervalo, cresce o número de empregos formais no país. Em 2023, esse aumento foi puxado por pessoas acima de 40 anos que voltaram a ter uma oportunidade de atuar no mercado de trabalho. Os detalhes já já, agora 12h37.